Olá, saudações, sou José Paulo de Barros, Paulo Coroa, do canal Paulo Coroa. Quero ler aqui no livro de Salmos, no capítulo 95, até onde o Senhor Deus permitir. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos a Ele com louvores e celebremos com hinos. Vou repetir, para não ficar nada errado. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremo-nos, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provocaram-me, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez. Ele faz maravilha, porque Ele fez. Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez o céu. Aí você pergunta, por que falam em tantos deuses? Não só existe um que é o Senhor? E por que a Bíblia se refere a tantos deuses? Pessoal, é o seguinte, naquele tempo, no Egito, as pessoas tinham vários tipos de deuses. Eles forjavam para si estátuas de bronze, de pedra, de madeira, com imagens de animais, imagens de serpentes, de touros, de bodes, de bois,
Na sua ingenuidade, na sua ignorância espiritual, adoravam aquelas imagens, fazendo-as para si como se fossem deuses para os guiar. Naturalmente eram pessoas pagãs que não conheciam o verdadeiro Deus. É por isso que a Bíblia nos adverte e fala muito de vários deuses e sempre eleva o Deus Todo-Poderoso como o verdadeiro Deus, o único Deus, o Deus dos deuses. E por incrível que pareça, não foi no Antigo Egito que aconteceu só isso não. De lá para cá, as pessoas foram continuando a adorar deuses de todo tipo. O que aconteceu foi apenas que diminuíram o tamanho. Hoje, eles fazem uma estátua, uma imagem, diz que é Nossa Senhora, Nosso Senhor. Aí dão um nome àquela imagem, o nome de uma pessoa qualquer aqui da Terra, e começam a adorar. Só que essas pessoas que hoje eles adoram foram criaturas cristãs que morreram pela fé em Cristo. Essas pessoas, como Maria, como Jorge, como Benedito, como Antônio, como muitas outras pessoas que morreram sem negar a existência de Jesus, sem negar a fé de Jesus. Aí hoje colocaram os ignorantes católicos, tomaram isso como seus deuses, entende? Aí adoram Maria Santíssima, São Jorge, Santa Rita, São Judas Tadeu, São Paulo, Santa Luzia, Santa Bárbara, adoram Santo Onofre, São Judas Tadeu, e vários outros santos que eles tomaram para si. Não confiaram no poder de Deus, no Santo dos Santos, que é o Deus Todo-Poderoso, que lhes dá alimento e ar e vida e água para matar sua sede, e colocaram sua fé nessas coisas que foram criadas por Deus. Trocaram a verdadeira adoração por imagens de escultura, que hoje eles continuam ainda adorando. Eles se ajoelham, acendem velas, ajoelham-se diante daquela imagem e começam a fazer pedidos. Começa a pedir pelas suas famílias, começa a pedir por si mesmo, pelos seus filhos, né? Fazem promessas. Promessas é digna de imagem. Imagem dessa que a gente coloca na parede, nos quadros, coloca em cima de um móvel, no altar, no oratório, e enche de oratório ali. É todo tipo de santo que eles adoram, não sabem realmente quem é o melhor, e fica adorando pessoas, imagens semelhantes a si mesmo. E esquece que o verdadeiro Deus é o Todo-Poderoso. Então, estes bonequinhos que eles adoram e que fazem, dizem que fazem milagres, são os deuses de antigamente, só transformados. Antigamente eram imagens de animais, né? Como serpente, dragões, essas coisas todas, Buda. E hoje é diferente. Mas a fé deles continua a mesma coisa. Entende? Continuam sendo deuses pagãos, eles continuam praticando esse pecado, essa tão grande abominação que diante de Deus é abominável, quem adora, e até os telhados que cobram essas imagenzinhas de escultura, a quem eles adoram, acende vela, faz promessa, disse até que a casa que cobre é amaldiçoada. Não sou eu que digo, é a Bíblia quem fala. Não fique com raiva, não fique zangado, mas se você gosta realmente de Deus, quer que Ele seja o seu Deus, observe o que está escrito na Bíblia. Pare de adorar essas imagens, senão vocês vão para o inferno, vocês com imagem e tudo. Entende? É um conselho que já aprendi daqui, da palavra de Deus. E essa palavra aqui é um disco muito... Um disco... É um livro muito fácil de ser encontrado. Em qualquer livraria,
vocês encontram um exemplar da Bíblia Sagrada. Entende? Então a Bíblia Sagrada contém 66 livros escritos por vários escritores, vários profetas, apóstolos, todos escreveram esse livro. Mas o autor dele, o autor do livro, foi o Deus Todo-Poderoso, cujo nome é Jeová Jireh. Ele, certamente, o seu filho Jesus, não é? Que ele e o Pai são um. Então, se você é católico, você é fervoroso, gosta realmente de se santificar a seu modo, santifique-se com a palavra de Deus. Compre a Bíblia se você não tiver. E se você tiver a Bíblia e ler algum trecho que não entender, qualquer pessoa que se diz crente, ela pode dar uma explicação plausível, uma explicação razoável sobre aquele texto, aquele versículo que você não entendeu direito. Faça isso. Você fazendo isso, você está dando uma demonstração do seu grande interesse pelas coisas de Deus. Você demonstra que você realmente quer uma adoração perfeita. Você não fica adorando uma imagem de escultura que não tem valor nenhum. Ela não faz o bem nem faz o mal. Mas, na minha pequena opinião, eu acho que ela faz mais mal do que bem. Porque se você morrer adorando aquelas imagens, pensando que elas vão lhe dar a salvação, você vai ser jogado no inferno. Não tenha dúvida. Você vai ser lançado no fogo eterno. E lá você vai perecer para sempre. É tão simples. Como é que você sabe que Deus existe? Que Jesus veio ao mundo, dar a sua vida para nos salvar? Você conhece a história de Jesus, do que ele passou em Jerusalém, do modo como ele foi assassinado, da maneira como ele foi ressuscitado, a história como ele deixou para os apóstolos nos ensinar até os dias de hoje? E você não acredita nisso? Quando encontra um filho de Deus que quer lhe explicar, dar uma explicação sobre a salvação, você ouve. Mas quando fala no nome de Jesus, é como se aquela palavra fosse um repelente. Você já mudou de ideia, já não quer mais, não passa mais a querer mais interesse, não sente mais interesse por aquela conversa e passa até a se benzer, como é costume vocês católicos fazerem isso. Não quero, sabe o que é isso? Isso é artimanha do Satanás. Porque o Satanás, pessoal, não quer que vocês descubram a verdade, que vocês se afastem dessas adorações pagãs, que vocês deixem de adorar esses ídolos, que na verdade são do demônio. São bonitinhos, tudo bem feitinho, tem roupinhas de tecido, outros é pintado, bem bonitinho, mas são artimanhas de Satanás. Se você é católico e quer realmente adorar o verdadeiro Deus, adore o verdadeiro Deus. Entende? Por que é que os padres, nos seus sermões, eles nunca explicam a vocês o verdadeiro sentido daquelas imagens? Sempre deixando que vocês continuem perdendo o interesse pelo Deus verdadeiro. Eu não sei porquê, acho que o clero não permite que eles digam isso. Os padres ensinam o Pai Nosso até isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Até aí foi o que Jesus nos ensinou. Essa é a oração dos apóstolos, do crente verdadeiro. Até aí.
Depois o padre acrescentou: Ave Maria, cheia de graça, e assim, Santa Maria, Mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus nunca teve mãe. Santa Maria foi santa depois que Jesus subiu aos céus e que ela também foi para o Pai. Ninguém sabe se ela, onde é que ela está. Diz-se que está no paraíso, assim como Elias foi arrebatado, né? Num carro de fogo. Eliseu também. E São Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Existe um céu lá em cima, onde as pessoas que merecem, pela sua fé, né, pelo seu trabalho evangélico, merecem ir para lá. Então Maria deve estar no lugar desse. Agora, nós não desprezamos Maria, mãe de Jesus, porque a gente respeita a mãe daquela pessoa que a gente conhece, né? Agora, colocar a glória sobre Maria, adorar Maria como se fosse uma deusa, o próprio Filho não permite isso. Ele não quer, porque o Deus verdadeiro disse que não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. E se você está dando sua glória a um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, um pedaço de bronze, de ouro, né? Um pedaço de pau, sem vida, dizendo que aquilo é um Deus, é uma deusa, que atende a seus rogos, a seus pedidos e que cura suas enfermidades, você está indo de encontro à palavra de Deus. Entendeu? Pode ser que até nessas suas promessas que você faz, andar de joelho, subir escadarias de joelho, né? Andar com a cruz nas costas, como se estivesse pagando uma promessa, como se estivesse não pagando uma promessa. Pode ser que pela sua fé você consiga alcançar uma vitória. Mas essa vitória é baseada nos ensinamentos diabólicos. O Satanás se agrada disso que você faz, porque Deus não se agrada. Olhe, uma das coisas que Deus mais detesta, vou lhe explicar. Uma das coisas que Deus mais detesta e não aprova são as procissões. Os crentes não andam de procissão, mas os católicos andam sim. Que eu já fui católico, quando era menino, e acompanhei muito isso, muitas procissões, com velas acesas, né? Com aqueles cânticos de Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Cantei muito isso na minha espiritualidade diabólica, entende? Mas Deus estava ali me olhando, não só a mim, como muitos outros da minha idade e mais velhos do que eu, o adorando com aquela falsa adoração que ele não gostava. Como ele vê o coração da gente, ele é a nossa mente, ele sabia que o nosso coração era sincero, era puro, que a gente estava realmente precisando, necessitando conhecer o verdadeiro caminho, o verdadeiro Deus, até que um dia ele nos libertou daquela escravidão pagã e nos mostrou abertamente quem era o nosso Salvador, qual a verdadeira adoração que a gente podia fazer. É adorar Deus em espírito e em verdade. Então hoje essa experiência eu passo para vocês, que ainda não conhecem o Deus Todo-Poderoso. Porque não adianta você dizer, como Deus disse, quando você morrer, que chega lá e dizer, Senhor, nós curamos em Teu nome, nós demos esmola em Teu nome, nós fizemos muitos favores em Teu nome. E nós expulsamos demônios, Senhor Jesus, em Teu nome, e agora o Senhor diz que não nos conhece. Ele disse, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque vocês usaram a minha palavra em vão. Não era daquele modo que eu queria ser glorificado. Não era daquele modo que eu esperava que você ou outra pessoa qualquer usasse a minha palavra, me apresentasse ao mundo, aos seus colegas, seus companheiros, a pessoas que necessitavam de conhecer o Espírito verdadeiro, o Evangelho verdadeiro,
e vocês não fizeram isso. Então eu não vos conheço. Quantas vezes os meus apóstolos, naquela época, leram a palavra de Deus, as Escrituras, e vocês não acreditaram? Quantas vezes os meus apóstolos atuais, atualizados do século XX, leem para vocês, explicam para vocês o que verdadeiramente é a palavra original, oriunda do verdadeiro Evangelho. E vocês os criticam, vocês dão as costas, saem criticando, falando, debatendo coisas que vocês não conhecem com pessoas que sabem e têm misericórdia de vocês, como Deus teve deles. Vocês não querem ouvir, ficam falando asneiras. Não é assim. O crente, verdadeiramente crente, ele tem autoridade dada por Deus para abrir a Bíblia e mostrar a você quem é o seu Salvador, quem é o verdadeiro Criador de todas as coisas, a quem vocês devem adorar, devem dirigir seus louvores verdadeiros, não a imagem de escultura, que não tem vida, não pode lhes valer para nada. Então é isso, o ensino bíblico é esse. Muitas vezes a gente é afrontado nas esquinas, nas nossas casas que fazemos cultos a Deus, com pessoas que são próprios vizinhos. Eles, como se fosse uma afronta, colocam os seus sons, suas caixas de som na calçada, sabendo que naquela igreja vai haver um culto a Deus. E sem a menor cerimônia, eles ligam aquele som, abafando o culto, as nossas orações, os nossos cânticos. Não vamos brigar por isso. Não. Porque já nós sabemos que já temos quem nos defenda, já temos quem interceda por nós sobre aquilo. Não desejamos mal a eles, de modo nenhum. Porque tudo quanto a gente faz aqui na terra, somos observados lá dos céus, seja o que for. Se você tiver uma intriga com o próprio irmão, Deus está registrando, os anjos estão ali presentes. Se tiver uma intriga com o vizinho, Deus está registrando, os anjos estão ali presentes para fazer todo esse registro. Entendeu? Se você der uma esmola, Deus está observando, registrando aquele momento que vai lhe servir um dia quando você chegar lá diante de Deus. Porque de uma coisa temos certeza: nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Nós que somos vivos, sabemos que um dia vamos morrer. Mas os que morrem não têm consciência de mais nada. Tudo para eles acabou. Simplesmente estão sem sentidos. Entende? Indiferente a tudo que se passa aqui na terra. Tudo aqui sob o céu, debaixo do sol, acabou, cessou para quem morre. Agora nós continuamos, né, até onde for possível a nossa caminhada de vida. E uma das coisas gloriosas que Deus fez foi fazer com que a gente não nascesse com a data da nossa morte. Não nascesse com a data da nossa morte, nem de que iríamos morrer. Porque a morte chega assim, repentina, de um modo ou de outro. Não sabemos se é porque são jovens demais, muitos morrem antes de nascer, muitos morrem assim que acaba de nascer, muitos morrem ainda jovenzinho, criança, outros morrem adolescente, outros morrem jovem, já maduro, mais do que maduro, e velho, outros velhos vivem até cair os dentes, como já caiu o meu. Isso aqui é prótese, que incomoda demais. Acho que vocês já perceberam o incômodo que ela faz a gente a falar, né? Então tudo isso é do corpo humano. Todas essas coisas vão acabar um dia. Por quê? Porque nós morreremos. Mas Deus nos deu essa vitória, essa glória, essa esperança,
de que com a morte não acaba tudo. A morte é o começo de uma nova vida. A morte é o começo de uma nova vida. Entende? Então, para aqueles que acreditam no que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim não morrerá para sempre. Isso foi uma pergunta que ele fez a uma pessoa. E essa pessoa disse, e ele perguntou, crês nisto? E a pessoa respondeu, cremos que tu és o Filho de Deus. Entendeu? Aí está. Nós vamos morrer, sabemos disso, mas não sabemos onde, quando, onde, nem de quê e nem porquê. Porque sabemos, porque estamos vivos, né? Agora, quanto ao resto, as nossas adorações, vamos adorar a Deus verdadeiro, entoar hinos de louvores ao Deus verdadeiro, que Ele recebe as nossas orações, Ele recebe os nossos cânticos, entendeu? Diz que sobe assim como uma nuvem, incenso até as narinas de Deus. É isso aí. Então você que gosta de cantar, continue cantando do seu coração. E ainda diz aqui, o Senhor reina. O Senhor reina, regozije-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Outro dia teve aqui uma noite de muita chuva. Ninguém esperava que fosse relampaguear e trovejar. Mas o meu neto ficou aqui tremendo em cima da cama e eu expliquei para ele, não temas. Não tema porque essa é a voz de Deus. Deus está mostrando ao povo, alertando ao povo que ele ainda existe, que ele nunca parou de existir, que ele está observando todo o povo da terra. Esses trovões, eu dizia para ele, é a voz de Deus, do Criador, entende? E esses reflexos de relâmpagos são flechas de luz que estão que estão retratando tudo que está se passando naquele momento aqui na Terra. E para que as pessoas tremam diante dele. Está escrito aqui na Bíblia, né? Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Então é assim. E continua dizendo, os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Oh, glória a Deus Todo-Poderoso! Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. O Senhor de toda a terra. Os montes se derretem na presença dele como se fosse feito de cera. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Não tem ninguém aqui na terra que não veja a glória de Deus. O amanhecer é a glória de Deus. O pôr do sol é a glória de Deus. Um céu estrelado é a glória de Deus. Um céu cheio de nuvens é a glória de Deus. Um campo florido é a glória de Deus. As montanhas gritantes, as fontes vertentes é a glória de Deus. O cântico dos pássaros é a glória de Deus. Uma criança que nasce é a glória de Deus. O ser que se converte a Jesus é a glória de Deus. Tudo que se move sobre a terra é a glória de Deus. Não são desses deusezinhos feitos de madeira, de pau, de qualquer coisa, de graveto, que as pessoas adoram. Não, adorem o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra.
que manda relâmpagos e trovões, para que a terra veja e fique tremendo diante disso. E ainda diz assim, esse é o Salmo 97, no versículo 7, que eu queria mesmo mostrar para vocês. Confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura. Confundidos sejam todos que servem imagem de escultura, né? Que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Entendeu? Estão vindo? Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Quer dizer, esses deuses que os povos fizeram para adorar a si, para venerar como se fosse um Deus verdadeiro, como se tivesse vida. Então, esses deuses, que não são mais do que os demônios, que se prostrem diante de Deus para o adorar. E toda a terra cantem em louvor ao seu santo nome, porque ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória. E você, que sai da sua casa com sua Bíblia na mão, para fazer oração por alguém, se tiver alguma pedra de tropeço, tombe, mas não caia. Pegue na mão do Senhor Deus, ou deixe que o Senhor Deus pegue na sua. Se você vai fazer uma oração por alguém, ore com fé. Pergunte antes se aquela pessoa, a quem você vai orar por ela, acreditam que Jesus pode curá-la. Se ela disser, eu acredito, eu creio, então junta-se a sua fé com a dela, entendeu? Se realmente ela estiver falando de todo o coração, aquela oração que você fizer vai curtir um efeito sublime, um efeito incrível, um efeito de cura divina. Cante seu hino, ou faça suas orações em silêncio, nas madrugadas, na hora que você sentir, porque Jesus disse, orai sem cessar. Orai sem cessar. Você sabe o que quer dizer a pessoa orar sem cessar? É orar sem parar. Não é verdade? Orar sem parar. Foi por isso que Jesus venceu as tentações, porque ele não parava de orar. Até os ensinamentos dele eram oração. E tudo quanto ele aprendeu do Criador, ele ensinou aos discípulos, e aos discípulos apóstolos, e os apóstolos aos discípulos. E os discípulos somos nós, ou todo aquele que lê a palavra de Deus, que leva avante o Evangelho, e que acredita que um dia ele vai voltar, com poder e grande glória. Para quê? Já ouviu falar no arrebatamento da igreja? São coisas que parecem impossíveis, não é? Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Tudo quanto Deus manda dizer aos pecadores, aos terrestres, para eles é como se fosse impossível. Na época antes de Jesus nascer, o que ele mandou dizer? Que uma virgem ia dar à luz, e dessa virgem ia nascer o Salvador. As pessoas ficavam perguntando, uma virgem? Virgem é aquela mulher que nunca teve contato com o homem. Como é que uma virgem dá à luz? E com o tempo souberam como foi. Por obra do Espírito Santo, por obra e graça do Espírito Santo, Maria deu à luz a Jesus. E que hoje é o nosso Salvador, que nos livrou dos fogo eterno, né? Nos perdoou nossos pecados, continua perdoando, derramou seu sangue para nos salvar, morreu no nosso lugar. E hoje eu dar meu louvor para uma imagem de escultura, qual é? Não pode não. A gente tem que adorar o Deus Todo-Poderoso, ao Filho dele, Jesus, que foi quem se sacrificou por nós, para nos dar vida, nos livrar das chamas eternas. Entende? Por isso que eu digo, adorem ao Senhor Deus de todo o seu coração. Não se deixe levar por uma intriga, por uma discussãozinha qualquer, mesmo em família, entre irmãos,
porque isso aí é artimanha do demônio. O demônio é invisível. E tudo quanto ele faz para nos prejudicar é invisível. Acredite se quiser, mas uma topada que a gente leva na rua é obra do demônio. Às vezes você sai tão ferido de casa, leva uma topada, cai, para você sair da sua boca um impropério, um palavrão. É obra dele. Mas se você entrega aquilo com graça e bom ânimo, você está glorificando a Deus. É muito difícil a gente discernir os ataques do demônio. Mas se você é uma pessoa espiritualidade, uma pessoa que tem um espírito divino bem desenvolvido, você pode discernir muito bem as artimanhas do demônio, viu? E pode se livrar dele. É só pedir a Deus experiência, pedir a Deus dons, porque Deus te dá. Deus tem os dons, não é para ele não. É para ser distribuído aqui na terra com aquelas pessoas que pedem e que querem. Cada um não tem uma vocação para uma coisa. Uns é médico, dentista, outros são engenheiro, são veterinários, são professores, são garis, outros são... E assim por diante. Tem uma série de empregos, de trabalho, de profissões aqui na terra que Deus abençoa cada um deles. Se você não é um médico, é um gari, para Deus você é igual, os dois são iguais, não tem problema. Você é um costureiro, um alfaiate, um designer, um personal trainer. Tudo isso, se você ama a Deus e tem Ele no seu coração, Ele te abençoa igualmente. Se você é um pescador, uma marisqueira, um marisqueiro, gosta do que faz, Deus abençoa o teu trabalho igualmente. Tem o seu comércio, sua bodega, sua mercearia, que seja grande ou pequena, Deus abençoa igualmente se você procurar a bênção dele. Entendeu? Tanto faz um empresário rico, muito poderoso, do que é a mesma coisa para Deus que um empresáriozinho pequeno, iniciante, que está começando agora, mas que tem aquela força de vontade de ir em frente. Para Deus todos somos iguais, Ele não faz acepção de ninguém. Pode ser o que for, você pode ser o maior pecador do mundo. Você reconheceu o seu pecado, achegou-se a Deus, Ele perdoa. Nem que seja por um momento, mas Ele perdoa. Ele só quer que você não continue pecando, que é o mais difícil, né? Às vezes a pessoa recebe um favor de outro, aqui na Terra, já se tratando de entre nós mortais, a gente recebe um favor de alguém e muitas vezes não sabemos nem como agradecer. Às vezes falamos até mal daquela pessoa que estendeu a mão para nos ajudar aqui, não é? Isso é um defeito muito grande e que as pessoas costumam, a maioria costuma fazer isso. Mas quem tem uma boa educação espiritual, quem tem aulas divinas, né, não cai na onda do diabo, não. Deus está aí para prevenir, Deus está aí para adverti-los, e essa aqui, a palavra santa de Deus, está sempre nos ensinando como devemos agir. Bom, já falei demais, eu espero que esse meu sermão tenha agradado a alguém, e que se alguém agradou, dê aquele like generoso e faça uma subscrição para que eu possa continuar enviando mensagens como esta, ou semelhante a esta. Esse é o canal do Paulo Coroa, pedindo a Deus que os abençoe hoje, amanhã e sempre.